Me diz aqui, quando foi a última vez que você passou absolutamente 10 minutos sem fazer nada? Só você, calado, no silêncio da sua mente, sem fazer absolutamente nada, em um momento de tédio. Hoje em dia a gente não tem mais esse tempo de ter um momento de tédio, algo que há anos atrás era muito comum você mesmo falar, seus primos, até quando você era criança, você ter algum momento ali em que você falava, nossa, eu tô entediado, e aí você buscava algo para fazer pelo fato de estar entediado. Já tem muito tempo que eu não escuto ninguém falar isso. Cara, eu estou entediado. A gente não consegue hoje em dia mais ter um tempo de tédio. E eu tava vendo alguns vídeos aí em que o pessoal fala um pouco sobre isso. Também estava lendo em alguns livros que eu li aqui que conta um pouco ali da importância da gente ter um tempo de tédio. E eu estou tentando trazer isso mais para o meu dia a dia. Tanto é que uma das atividades que eu passei a fazer nos últimos anos para poder treinar um pouco mais o meu tédio, sim, treinar o meu tédio, é me propor a fazer alguns desafios em que eles não são desafios difícil de se fazer, mas eles são desafios entediantes de se fazer. Então, no ano passado eu fiz um desafio que era caminhar apenas 3 quilômetros por dia, já contei isso um pouco aqui no canal, você pode voltar nos vídeos anteriores para poder ver. Já fiz um desafio também que era caminhar 1.000 quilômetros, caminhar ou correr 1.000 quilômetros em um ano, então fiz isso também em 2024 e 2025 eu fiz esse outro justamente para poder treinar um pouco essa questão do tédio, que a gente hoje em dia não consegue mais ficar um tempo sem fazer nada para treinar esse tédio. Eu fiz uma prova de 10 quilômetros em que eu não usei fone de ouvido de corrida, né? Uma prova de corrida ali de 10 quilômetros e eu larguei ali na prova com um fone do celular, fone na mão e falei, tá, quando ficar difícil eu coloco o fone. E eu acabei não usando o fone durante essa prova. Foi uma prova foi difícil, eu fiz em uma hora ali os 10 quilômetros, então nada muito exagerado, esportista, né? Amador total, então corri ali uma hora sem parar, sem escutar uma música. E aí eu comentei isso com um amigo meu e ele falou, cara, você fez duas provas em uma única prova. E depois eu parei para pensar isso e falei, cara, é verdade. E nisso eu já vinha treinando, né? Esses desafios que eu estava fazendo antes. Então, tipo, eu considero que foi difícil, mas não foi impossível. Então, eu tiro um tempo do meu dia para poder treinar esse momento de tédio. E eu considero que isso é muito importante, você também deveria fazer isso, tá bom? Aí no seu dia a dia, porque hoje em dia a gente é bombardeado a todo momento para captar a nossa atenção e a gente deixa de ter atenção nossa para nós mesmos. Não sei se fez sentido isso, mas no contexto geral, essa é a mensagem que eu quero passar. E também tem uma história do maratonista, acho que é o maior maratonista aí mundial keniano, Eliud Kipchoge. Se você colocar aí maior maratonista keniano na internet, você vai achar Eliud Kipchoge. Ele eu li em algum livro, não vou lembrar o nome do livro, mas ele terminou uma prova, uma maratona ali, uma Olimpíadas, e ele ficou esperando os três, né, os três primeiros colocados, eles ficaram esperando ali até o final da prova e o momento da premiação, da entrega da medalha, que era a maratona, ela é uma das principais provas ali das Olimpíadas, então ficaram esperando esse momento ali até o fim da prova e a premiação, os três colocados, eles ficaram em uma sala e aí nisso chegou, os três estavam na sala, todo mundo na hora que chegou na sala, né, começou a conversar ali, então um começou falar o que achou da prova, como foi o desempenho, tudo, e aí depois de 10 minutos o papo simplesmente acabou entre os três e ficou aquele silêncio constrangedor. Essa história eu acho sensacional. E ficou aquele silêncio constrangedor. E um pegou o celular, ligou para a mãe, ligou para os familiares, fez uma chamada de vídeo com todo mundo. O outro também, mesma coisa, aí voltou, conversou um pouquinho. E só que a maior parte do tempo após a prova, o pessoal ficou no telefone, né? Eles ficaram ali mexendo no telefone. E um dos maratonistas,
que terminou ali a prova também os 3 primeiros lugares, ele contou que o Liot Kipchoge, que foi o primeiro lugar, ele simplesmente não pegou o telefone em nenhum momento e eles passaram 3 horas nessa sala desde o final da prova até a entrega do prêmio e o cara só conversou com eles ali quando eles conversavam com ele ou ele precisava puxar algum assunto, né? Mas ele não pegou o telefone. E aí o que esse cara fala é que ele correu 2 maratonas seguidas, cara. Ele falou, cara, pra mim foi muito mais difícil ficar as 3 horas na sala esperando sem fazer nada do que correr a maratona enquanto eu tava fazendo alguma coisa. E o campeão, né, o cara que foi campeão dessa prova, ele passou as 3 horas numa sala simplesmente sem pegar no telefone ali, sem ficar se distraindo com o telefone né, recebendo essa descarga de dopamina que a gente recebe. Isso é o poder que a gente tem quando fica um momento ali entediado e que é algo muito importante para a gente que a gente tem deixado de seguir, de ter esse momento nosso, tá? Eu espero que essa mensagem tenha ficado clara para você. Acompanha os vídeos aqui no canal, tá? Eu sempre estou trazendo algum tema onde eu tento elaborar essa ideia que eu trago aqui no vídeo para poder melhorar a minha comunicação e estar falando um pouco melhor. E é isso, tá bom? Me acompanha aqui os próximos vídeos, vou estar sempre trazendo um tema e é isso, valeu, até mais, tchau.